Boa noite, Gabi. Oi! Tudo Tudo bem, bom? Bru? Bom, e você, Tudo Má? ótimo, melhor agora. Que prazer te receber aqui. Ai, o prazer é todo meu. Nossa, é uma satisfação muito grande poder estar aqui junto com você, te conhecer melhor. Ai, Agradeço muito pela oportunidade, viu? Fiquei imagina, muito feliz eu mesmo. também, eu adoro o teu trabalho, assim. Fiquei super feliz quando tu aceitou. Vou pedir para te apresentar aqui para o pessoal, falar um pouquinho de ti, do teu trabalho. Certo, tá ok. Também gosto muito do seu trabalho, Má. Adoro Ai, as que bom. dicas, as receitas. Ai, que É bom. Vai muito ser. inspirador. Ai, teu trabalho também. Nossa, eu quero muito assim que todo mundo te conheça aqui hoje, porque, pessoal, fiquem aí, compartilhem essa live, mandem ali naquele aviãozinho para quem vocês acham que pode ser especial, entra naquele aviãozinho ali para as pessoas mais próximas de vocês, que eu tenho certeza que, né, deve ser a mãe ou alguém próximo, família, alguém mais próximo de vocês, assim, porque vai ser um conteúdo bem especial, né, Bru? A gente está entrando aqui bem no Setembro Amarelo, então eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso também, né? Falar sobre saúde Sim, com mental. certeza. Com Então, certeza, Marta, sem dúvidas. A gente sempre precisa falar, né? Tem aquele estigma de que a gente não pode falar sobre suicídio porque vai que atrai, não pode falar sobre depressão porque vai que a pessoa fica pior. E não, a gente tem que falar porque é realmente é a maneira que a gente tem para poder ajudar a outra pessoa. É pela escuta, é por passar alguma informação. E o Setembro Amarelo, né, relembra justamente isso que a gente tem que fazer isso o tempo todo, né? Setembro é o lembrete, mas que a gente tem que é praticar o verdade. ano todo mesmo. É verdade. É, Nossa, mas estou muito bom, feliz mesmo. Compartilhem, pessoal, que a Bruna vai se apresentar aqui para vocês. É uma honra te ter aqui. Assim, estou muito feliz mesmo. Eu sei todo o trabalho que tu faz lá. A gente vai falar mais sobre isso, depois sobre alimentação, veganismo, tudo isso. Fiquem aqui com a gente. Mas eu quero que te apresente para o pessoal, para eles te conhecerem. sim, com o maior prazer. Obrigada, pessoal, para quem está chegando aí, para quem está presente. Eu vi que a Mari está aí, o pessoal que eu conheço, obrigada mesmo. Bom, então, eu sou psicóloga, eu sou especialista também em terapia cognitivo-comportamental, sou mestre em psicologia e saúde pela Faculdade de Medicina aqui de Rio Preto, e agora eu estou na minha formação de mindfulness, ou Legal. mindfulness, né? Aham. Cada um Que vai falando demais. Essa Sim, abordagem é incrível. sim, é muito legal. Você já ouviu falar? Sim, com certeza. Eu gosto muito da tua abordagem como um todo, assim. Eu quero muito falar sobre isso contigo, assim. Eu separei algumas perguntinhas aqui, peguei também umas perguntinhas que o pessoal mandou. E eu queria começar, assim, falando, né, te perguntando justamente isso, né? A gente tá nesse mês, assim, de Setembro Amarelo. Como que a gente pode cuidar mais da nossa saúde mental? E uma coisa que eu noto muito, assim, que as pessoas falam, eu tô bem, eu tô ótima e tal. Mas como que a gente pode também olhar ao redor, né, na nossa família, ter esse olhar mais empático, assim, em relação a todos? Porque como você falou, né, é algo que a gente precisa falar sobre isso, né? O suicídio é uma coisa que acontece muito e a gente pode ficar nesse lugar, assim, para fazer com que esses números diminuam. Se a gente tá bem, a gente pode ser esse agente, assim. E também acho que gostaria que você falasse como saber quando procurar ajuda, né? Quando é esse momento, assim. Sim, maravilha. Bom, assim, primeiro, né? O que colabora muito é o apoio, nossa, 100% a questão nutricional. Eu falo que se não tem um nutricionista, eu não consigo fazer o meu trabalho da mesma maneira. Então, você sabe muito melhor do que eu, né, Má, a importância da pessoa ter uma alimentação saudável, buscar também olhar para exercer, assim, realizar uma atividade física, ter um cuidado com o sono, ter os cuidados com a mente. A pessoa que tem uma religião, se puder praticar, né, se a pessoa, né, se identifica com alguma religião, também buscar esse apoio da espiritualidade, da religião, também colabora bastante. Então, são alguns pilares ali que também trazem uma qualidade de vida melhor. Eu sei que está na quarentena, que as pessoas sentem uma dificuldade maior. E aí, o que eu falo, gente? É tentar. E se não der, tudo bem, a gente está na quarentena, a gente não é obrigada a fazer, nossa, né, eu tenho que ser a melhor pessoa do mundo na quarentena.
Às vezes dá, às vezes não dá. É um direito nosso também. E a gente respeitar o nosso limite, a gente respeitar também as nossas dificuldades em lidar com algumas coisas que são novas. Mas mesmo assim a gente tentar fazer uma forcinha aí, para cuidar da alimentação, para fazer um exercício físico, cuidar da mente, cuidar do sono, e aí as coisas vão se encaixando melhor. E na hora que você pergunta de como perceber, primeiro assim, tristeza, ansiedade, todo ser humano tem. A gente não tem como evitar de ter esses sentimentos, porque eles são importantes na nossa vida. Só que se essa tristeza, ela tá intensa, ou essa ansiedade tá intensa, por umas 2 semanas ou mais, e que tá prejudicando aí a vida, prejudicando interferiu no apetite, interferiu no sono, interferiu nos relacionamentos, a pessoa tá sem aquela vontade de fazer as coisas como ela tinha antes. A nossa vida dá alguns sinais de que a gente precisa ter algumas mudanças. Ou de que a gente precisa, né, assim, olhar para aquilo que está ocorrendo. E aí, depois disso, se a pessoa tentou, de alguma maneira, ter essas mudanças e não conseguiu muito efeito, aí é o momento também de procurar um profissional, seja, como eu falei, um nutricionista, um educador físico também, que tem dado bastante aula online, um psicólogo, e a pessoa cuidar de si também. E como parente, assim, às vezes a pessoa não fala pela fala, mas ela acaba falando pelo comportamento. Com aquela pessoa que estava sempre sorrindo, puxando um assunto, que começa a ficar mais quietinha, que não demonstra mais interesse em algumas coisas, que vive se queixando, fala, nossa, tá difícil, tá ruim, né? É uma pessoa que às vezes você pode ter um olhar diferenciado, que às vezes ela tá dizendo, não assim, nossa, me ajuda, mas ela tá dizendo de outras maneiras. Nossa, eu acho que isso é muito importante, assim, porque a nossa saúde, ela tá muito relacionada com o contexto, né? E eu gostei muito de te ver falando isso, assim, que a gente vai sentir ansiedade. Na caixinha de pergunta eu vi que as pessoas, a grande, assim, dúvida era muito isso, como não sentir ansiedade, como lidar com ansiedade. Bom, lidar até a gente tá aqui para isso, assim, mas vai sentir, faz parte, né, da nossa existência, assim, e eu acho que ela pode fazer com que a gente evolua, né? Então eu acho que para o pessoal que tem muito essa dúvida, assim, o que eu faço com ansiedade? Faz parte, todos nós sentimos em algum momento, né? Sim, com certeza. Se a gente não tem ansiedade, nós não estaríamos aqui vivos. A gente não existiria como espécie, né? Verdade. Então, a ansiedade não é um bicho de 7 cabeças. Nossa, eu não posso sentir ansiedade, ou eu não posso ter um pensamento negativo. Todo mundo tem pensamento negativo. A diferença é o que a gente vai fazer com ele. Se a gente vai dar uma atenção muito grande, a gente vai falar, não, tudo bem, é um pensamento negativo, eu sei que ele está aí, mas o que mais eu posso considerar na minha vida? Que não seja somente esse pensamento negativo. Mas todo mundo tem ansiedade. E a dúvida também que é sempre muito frequente, assim, que o pessoal, quando eu falei que tu vinha aqui, eles queriam muito saber isso, é como lidar com a quarentena, né? Então a gente pode falar aqui juntas, mas muito nessa questão de não descontar na comida, né? Que as pessoas têm muito essa tendência de usar a comida para amortecer ali aquelas emoções que não tá conseguindo digerir. Então eu não sei se tem uma dica, assim, que tu gostaria de dar pro pessoal que tá com essa questão, assim, muito latente nessa quarentena, né? De ansiedade, aí descontando a comida. A comida dá uma sensação de prazer, não dá, Mar? Como Claro assim, mas é automático, não é? Claro É algo que acaba sendo muito rápido. E é gostoso, não tem como a gente negar, né? Que é ruim comer. Não, é gostoso comer. Só que tem até uma questão histórica de que antes, né, há muito tempo atrás, no tempo lá dos homens das cavernas, em que a gente não tinha opção de se alimentar todos os dias. E aí, quando tinha uma oportunidade, a gente comia tudo para ter aquele sol que depois ficava mais tranquilo. E a gente tem esse certo funcionamento até hoje, que a gente come, depois, nossa, tá deitado. E assim, para a gente começar a romper isso, é começar a buscar também algumas outras atividades que proporcionam prazer. Então, pode ser um exercício físico, pode ser
instrumento Uma novo, que a pessoa leitura, né, também, se a pessoa gosta de ler, tentar descobrir outros prazeres que não seja só a comida, porque a comida é um prazer, como a gente fala, né? Mas tem tantos outros que a gente pode desenvolver, assim, até aproveitar a quarentena para isso. Eu sempre incentivo o pessoal, assim, experimentem fazer coisas novas nessa quarentena. Tá desafiador para todo mundo, a gente sabe disso, mas é possível, né? sim, com certeza. E a gente abusar mesmo da tecnologia. Como eu falei, quem puder, quem se interessar, procura um educador físico, né? Eu vi que a Mari tá aí, eu a conheço, ela é educadora física, ela falou que está dando aula online, então procura um educador físico. Procura, né, um professor para te ensinar um instrumento, se você puder, ou pesquisa vídeos no YouTube. No YouTube a gente tem tudo, né? É Tem até verdade, ensinando é coisas verdade. absurdas, Esse tem encontro tudo. aqui, né? Olha que demais essa possibilidade de a gente estar se encontrando Encontro. para falar sobre saúde mental, sobre alimentação, né? Temas tão importantes, assim. Eu acho que a internet é uma Sim. ferramenta que, se a gente souber usar ela, ela tem muito a contribuir para a nossa saúde também, né? Com certeza, com certeza. Isso que você falou é, nossa, maravilhoso, Mar. E aí vai da maneira que a gente começa a usar aquilo que está a nosso favor. Então, eu posso usar para uma criatividade. Se a pessoa não gosta de ler, coloca um audiobook, vai fazer uma caminhada assim, com proteção, né? Se a pessoa Claro. puder, se não for prejudicar também a vida dela. Começa a usar a criatividade. Compra alguns jogos para fazer dentro de casa. Vai aprender um curso de culinária também online. Começa a fazer outras coisas, porque se a gente começa a ficar num tédio, é muito fácil ir É, atacar a geladeira. Então, é buscar verdade. outras atividades. E principalmente, eu falo muito do exercício físico, Mal. Eu quero saber também o que você acha, principalmente no exercício, porque ele ajuda a liberar aí esses hormônios Claro, do bem. com É certeza. muito rápido a Com sensação. certeza, com certeza. A gente precisa se movimentar, né? Eu falo muito aqui para o pessoal, o nosso corpo foi feito para estar em movimento. Quando a gente não coloca em movimento, é provável que em alguma parte da semana ou até do dia a gente sinta essa falta, assim. E às vezes é só dar uma caminhada, sai para dar uma caminhada, né? Como você falou, assim. Em casa também pode fazer, procura um educador físico. Eu acho que é importante, assim, a gente se colocar nesse movimento para não ficar. Não é porque estamos em quarentena que vamos ficar estagnados, assim. Eu acho que é possível a gente se movimentar. E a nossa saúde só tem a gente agradecer, tanto a mental, porque eu acho que isso é algo que, por alguns momentos, as pessoas podem pensar que a saúde mental não vai ser influenciada se eu não fizer uma atividade física, mas vai ser, né? Muito, porque nós somos, né, um ser integrativo, assim. Sim, e é muito rápido. E quanto mais parado a gente fica, mais parado a gente quer ficar. É verdade, Quanto é mais bem a isso. gente se movimenta, quanto mais a gente se movimenta, mais o nosso corpo quer aquilo. Que É, nem não é uma pessoa que comentou, exercício físico libera dopamina. é Com certeza, verdade. isso é muito rápido, já dá uma É, sensação super gostosa. E legal aí também, né, que tá a meditação também nossa, é extremamente importante nesse momento. Não só a meditação, a gente conseguir conciliar, como a Má falou. é Nós somos verdade. inteligentes, a É gente verdade. conseguir conciliar aí, né, esse equilíbrio, esse estilo de vida. É isso aí. Pessoal, vocês podem nos contar aqui se tiverem alguma dica também. Eu acho que essa dica do exercício físico é excelente, realmente. Assim, contem aqui pra gente, compartilhem as dicas de vocês, porque assim vocês inspiram também mais pessoas, né? Eu acho que nós somos seres assim, que quanto mais a gente vai trocando experiências, a gente vai expandindo mesmo, né? A consciência, assim, e também a nossa vida vai melhorando. E eu quero chegar na segunda pergunta que te fizeram lá na minha caixinha, que eu acho que era alguém que te acompanhava também e que já sabia, né, que tem uma alimentação vegana, que você é vegana, e ela que perguntou assim, se durante a quarentena, ela ainda não é vegana, mas ela tem muita vontade de começar, se a gente acha, por exemplo, né, que na quarentena é um bom momento para começar essa transição para o veganismo, assim. Olha, Má, o que eu tô conhecendo de gente que tá virando vegana Eu também, nessa quarentena, você também? também, Um muito. monte de amigo meu, um monte Que de amigo bom, meu né? falando, nossa, Bru, olha que legal, descobri isso, tô tirando a carne, já tô tanto tempo sem carne. A minha irmã, já falando com ela também, ela tá, nossa, Bru, tô sem carne há tanto tempo, descobri uns queijos aqui diferentes, né, queijos veganos. Sim.
Meu esposo virou. É assim, Não acredito, Bru. Ah, então eu vou te perguntar agora, já que a gente tá nesse papo, conta um pouquinho pra gente como é que foi o teu processo de transição para inspirar o pessoal aqui. Tô vendo as meninas aqui também, a Gabi, a Jenny, bem-vinda, gurias. A ai, Jenny que virou vegetariana também, que legal, parabéns. legal, legal. Olha, eu vou falar para vocês. Se eu falar que foi fácil, Má, eu vou estar mentindo. Sim, é Não verdade. foi muito fácil. Para mim, não foi. Eu acho que pra mim também não foi. Assim, tem pessoas que é tudo muito mais natural, mas é que pra mim também não foi fácil. Eu sempre falo isso. Foi um desafio, assim, foi muito amor pelos animais, pela causa. É, é isso que me reforçava, né? Do nada vinha as imagens na minha cabeça. Não, eu sei por que que eu tô nessa causa. Eu já estava sem a carne há 13 anos, então a carne eu já não consumia há muito tempo. Só que o veganismo, para mim, era algo que eu achava que estava muito distante. Eu pensava, as Igual, crenças pra mim igual. os limites que a gente vai colocando. Então, eu pensava, acho que eu não vou conseguir, não vou dar Eu conta, é algo também. muito difícil. Ah, mas a família vai falar um monte, realmente fala. Eu falei, como é que eu vou fazer, né? Eu acho que vai dar muito trabalho. Só É, que, no fundo eu queria tanto. é. Eu, claro, É puxava. um chamado, assim. É um chamado. E aí eu comecei a assistir os documentários, comecei a seguir o pessoal, e aí, cada vez mais eu fui me conscientizando de que realmente era assim, não tinha nem comparação a minha vontade com todo o sofrimento que os animais tinham. Eu comecei a falar, gente, não faz sentido. Se eu posso tirar, se eu posso conhecer outras opções, por que que eu vou ficar explorando e colaborando de que tem esse sofrimento com esses outros seres? Eu falei, não, né? Mas isso foi um ano É, inteiro. é um processo, né? Sim, é um processo. Mas aí virou o ano, eu consegui. Aí eu consegui. Isso já vai para 2 anos e meio, né? Já faz 2 anos e meio. É uma Aí, conquista, né? Assim, eu fico muito feliz, assim, te parabenizo, porque eu fico tão feliz sempre que eu vejo alguém na área da saúde levantando essa bandeira. Porque, como você falou, o veganismo, a gente ouve muito isso, que é algo muito utópico, que é muito distante. Eu pensava assim também. Então, quando a gente vê que tem pessoas aqui falando tanto sobre saúde, a gente também tem que falar sobre essa saúde como um todo, assim, né? Não tem como fechar os olhos para o sofrimento animal, assim. Então, eu acho que não é fácil, pessoal. Quero deixar isso muito claro. Eu sei que eu tô falando, a Bru tá falando isso, mas vale tanto, assim. É um movimento que a gente faz que, nossa, é tão recompensador. A gente se conecta com pessoas tão incríveis. Olha esse encontro que a gente está tendo aqui, né? Então, assim, eu acho que vocês vão se conectar também com pessoas que têm esse propósito. Então, eu acho que considerar o veganismo, assim, é algo, na quarentena, né, principalmente, que a gente já vem nesse movimento de tantas transformações, eu acho que ir aos pouquinhos aqui, para quem falou, processo difícil, mas maravilhoso, a Thaís falou, porque é um mundo de descobertas, exatamente, a gente fala muito essa questão também de aflorar nossa criatividade, porque a gente descobre todo o reino vegetal, que tem muitas opções de pratos e tudo mais. Então, eu acho que, para a seguidora que perguntou, eu até anotei, eu acho que é excelente você começar a transição na quarentena, eu acho que é super possível, vá no seu tempo, eu acho que a gente pode também, né, deixar isso bem claro, vá um dia de cada vez, não tem pressa. A Bru falou foi um ano, a minha transição para o veganismo também foi a mais demorada, a carne foi mais foi assim, tranquila, a minha também, como foi assim? eu parei por causa da minha cachorrinha. Eu, como você falou, assim, eu nunca imaginei que fosse parar de comer carne. Eu morava na época no interior do estado do Rio Grande do Sul. Então a cultura da carne lá era muito forte. E É aí muito forte. eu falava assim, eu amava os animais já, mas eu não tinha essa coisa. Sabe assim, parecia que tinha um véu. Assim, eu costumo falar que foi um véu que caiu, assim. Quando eu vi os documentários, eu ficava muito mal, tanto que eu não queria ver os documentários. E foi meio que um processo meio assim, de busca de autoconhecimento, numa época que eu tava muito buscando isso, assim, e eu sentia essa voz dentro de mim, assim. E aí foi quando eu ganhei a minha cachorrinha, e aí, assim, eu olhava os olhinhos dela e parece que, sei lá, o universo, ou assim, quem acredita, colocava uma ovelhinha pra eu ver ali, sabe? Toda vez que eu olhava pra ela, eu via uma ovelhinha ali, eu ficava, gente, não é possível, eu preciso, não é possível, como é que eu vou ter esse amor seletivo, né? Eu vou amar só a minha, né? Os que eu conheço, os pets.
E aí isso foi expandindo, assim, pra minha vida como um todo. E aí quando eu já parei de comer carne, eu já sabia que o veganismo, eu pensava, eu via ele, mas eu via distante, assim, porque eu achava que era muito top. Mas aí, um dia de cada vez, eu acho que é uma coisa também que as pessoas falam muito, eu não gosto de cozinhar, como é que eu vou ser vegana? Tá tudo bem, eu também não gostava de cozinhar antes, eu achava assim, ó, um saque pra cozinha. Não Exato. acredito! É verdade. Olha o exemplo vivo, né? De que é possível aprender Claro a que cozinhar é. e fazer pratos deliciosos. Exatamente. E sabe, eu fui pra cozinha fazer receitas e tal, porque eu não sabia o que consumia, assim, não tinha ideia na época. E eu pensava, o que que eu posso fazer? Quando eu comecei a ver os documentários, porque aí quando eu parei com a carne, eu pensei, não, agora eu quero ver os documentários até o fim, sabe? Quero assistir, quero entender todo esse processo. E a gente se sente numa vontade de levar a mensagem pro mundo, né? Impressionante, assim. Eu falava, o que que eu vou fazer? Eu vou sair com cartaz, eu vou começar a dizer pro pessoal, vamos acordar, não é possível o que está acontecendo hoje, né? Porque parece que é algo pré-histórico. E não, a gente sabe que os frigoríficos tá tudo acontecendo hoje, sofrimento, assim. E aí eu criei o Insta por isso, na época, para formar essa rede de apoio e para fazer os pratos para chamar a atenção das pessoas, né? Para dizer, olha, é bonito, sabe? Todo mundo me dizia, tu vai começar salada, vai passar fome. E não, a gente come tudo de boa, Nossa, o nossa povo fala, alimentação. sim, sim, o povo fala muito. E aí tudo bem, né? Eles falam para tentar ajudar, Claro, para tentar, né? Eles ficam preocupados, às vezes quer saber também, né? É compreensível. Mas a gente acaba lidando com muitas coisas, né? Que são mais difíceis, mas que também geram uma transformação muito grande, que gera resiliência, com que certeza. gera habilidade, que gera enfrentamento. E é a gente defendendo as nossas escolhas. É a gente vê, não, é isso que eu quero? É isso que eu quero. E aí você fica firme, defende essa ideia, e isso serve de experiências para outras questões aqui na nossa vida. Então, o Falou tudo. veganismo ele beneficia, né, primeiramente, todos os animais que a gente, né, a gente espera que todo mundo vire Uhum. vegano, então irá beneficiar todos os animais, já tem um certo benefício, uma ajuda, né, de alguma maneira. Fora isso, ajuda o planeta, ajuda nós mesmos, e na questão mental, colabora muito também para a pessoa ter uma saúde mental melhor. Porque, assim, aí, Mavo, eu até quero saber também o que você acha disso, né? Desses alimentos que são mais industrializados, que até as carnes, o leite, quanto eles também podem ser inflamatórios para o nosso organismo, e isso impacta até na nossa saúde mental também. Com certeza. Eu acho que, como você falou, tá tudo muito relacionado. Assim, eu sempre gosto de falar para o pessoal aqui para a gente tentar basear a nossa alimentação mais na natureza mesmo, assim, porque quanto mais a gente conseguir basear na natureza, mais saúde a gente vai ter. O pessoal pergunta muitas vezes o que eu acho dos hambúrgueres de plantas ou industrializados e tal. É a exceção, assim. Eu não parei de comer carne porque eu não gostava, então eu falo isso, assim. Eu faço meu hambúrguer de lentilha, eu faço aqui em casa o formato de hambúrguer e tal, e tudo bem. Mas quanto mais a gente conseguir basear nesses alimentos, é claro que a gente vai ter mais saúde, né? Esses alimentos, eles têm fitoquímicos que vão agir com todo o nosso organismo, com o nosso intestino, que a gente sabe que, nossa, é fundamental para nossa saúde, assim. Então, eu acho que essa alimentação baseada em plantas, aliada, como você falou, né, ao exercício físico, até um acompanhamento, assim, porque eu defendo muito aqui a psicologia sempre, eu faço terapia, eu acho que é transformadora, assim. E eu acho que a gente ter, né, essa visão de que é importante, sabe? Sentir os nossos sentimentos. Eu até quero entrar num ponto contigo agora, bem importante, assim, pessoal, que eu queria falar com vocês. Eu assisti um vídeo teu que eu achei, assim, muito interessante, porque é muito uma visão que eu tenho também, e que eu falo muito aqui com o pessoal, que é essa questão de que só o pensamento positivo, ele pode não ser o suficiente, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, sendo que não tá tudo bem. E a gente nega aquele sentimento, assim, por muito tempo. Então, eu queria que tu compartilhasse um pouco do teu conhecimento com o pessoal, porque eu acho que eu gostei muito da tua visão e acho que eles podem aproveitar muito isso, assim. Que legal, Má, obrigada, é muito bom. E a gente está numa geração que, assim, nossa, eu tenho que estar feliz o tempo todo, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que dar conta de tudo, principalmente nós mulheres. Tem uma autocobrança conosco, tem uma cobrança com a sociedade, com as mulheres, e a gente embala, né? A gente, nossa, né? Eu tenho que estar bem. E às vezes a gente não está bem. E às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, isso não depende só de mim.
Porque às vezes também as pessoas se cobram no fato, nossa, aquilo não deu certo, foi porque eu não fiz o meu melhor. Não, às vezes não deu certo porque não deu certo. E mesmo se você não fez o seu melhor, tudo bem, é ser humano. A gente tem cobrado de nós coisas que equivalem a máquinas. Nós não somos máquinas. Nós não estamos programados para estar feliz ou para estar bem o tempo todo, para saber ter pensamento positivo o tempo todo. Não, às vezes não acontece isso. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Não é porque aquilo deu errado, que, nossa, é o fim do mundo, eu não sou capaz, eu sou incompetente. Não, não deu certo porque aquilo não deu certo mesmo. Então, vamos tentar ir por um outro caminho. E a gente precisa estar preparado também para, se por um caso alguma coisa não sair do jeito que a gente estava programando. E aí está a respeito das expectativas. Às vezes a gente coloca um pensamento muito positivo, a gente entra com uma expectativa muito alta, e se aquilo não sai do jeito que a gente espera, a gente se frustra. E aí pode vir uma tristeza muito grande. Eu vi um caso, isso um psiquiatra comentando, eu não lembro o nome dele agora. Não lembro o nome dele agora, mas um psiquiatra comentando, né, que a família estava visitando o pai, né, que estava num estágio meio terminal, e que a família não queria sentir aquela tristeza, que já chegou para ele e falou, olha, por favor, já me dá algum medicamento psiquiátrico para eu não sentir essa dor. E é claro que a pessoa não quer sentir a dor, porque perder um pai é muito, muito difícil. Só que às vezes a gente tem que passar pela dor. Às vezes a gente tem que passar pelo luto. E é tudo isso que começa a transformar a gente também. Quanto mais a gente tenta fugir disso e forçar um pensamento positivo, mais a gente vai deixar de viver a nossa realidade e mais a gente vai estar enganando nós mesmos. É verdade. Eu até passei, assim, eu compartilhei já com o pessoal um pouco isso, assim, essa questão do não sentir, né? Ou aquele que você tem que ser forte. Aí agora tu falou de uma perda. Quando a gente tem uma perda dessas, eu tive uma perda ainda do meu pai, muito, muito nova na infância. Então foi uma época que eu não sabia lidar com esses sentimentos, imagina. E eu ouvia muito aquilo assim, você tem que ser forte, você tem que ser forte, você tem que ser forte. Imagina uma criança ouvindo isso. Então, é claro que depois de adulta eu entendi que várias questões eu precisava viver de novo esse luto tardio, assim, porque eu não sentia aquela dor que precisava ser sentida. Então, o que eu falo muito pro pessoal sempre aqui é se permitam sentir os sentimentos de vocês. Eu acho também que a gente tem uma tolerância muito baixa ao desconforto. Quando a gente está desconfortável, a gente não quer estar desconfortável, a gente já quer estar bem, a gente já bebe, já quer comer e tal. E às vezes é para sentir o desconforto, né? Viva aquele momento, assim. E a questão com a comida, que eu recebo muitas mensagens sempre, eu desconto no doce, eu desconto. Muitas vezes está muito relacionada a isso, não saber lidar com as emoções, que às vezes são emoções ruins, porque fazem parte da gente. E eu acho muito interessante, assim, essa tua visão. Eu acho muito legal o pessoal prestarem atenção nisso, assim, de que os sentimentos ruins, eles fazem parte do ser humano. A gente vive nessa, né? Parece que tem uma caixa, assim, dos sentimentos que eu posso sentir, que é amor, felicidade, e os outros são sentimentos que eu não posso sentir. Quando eu sinto, eu me frustro e eu preciso amortecer aquilo ali. Aí eu como, eu quero a bebida. Eu vejo que muitas pessoas falam como não beber na quarentena, né? Então eu acho que tem muitas questões, assim, relacionadas a não sentir as emoções, né? Exatamente. Isso que você falou é muito bonito, Má. E assim, se às vezes a gente não sente aquela dor, ela vai ficar lá martelando. E aí ela vai querer aparecer de outra maneira. Hoje, né, principalmente os jovens, às vezes não estão passando por muitas frustrações. A gente está também numa geração que os pais querem fornecer tudo de melhor. E tudo bem, né? Muito lindo isso. Só que a vida não é tudo de melhor o tempo todo. E às vezes uma frustração, até um término de relacionamento, né, que poderia ser lidado de uma maneira até que, lógico, é dolorosa, mas até mais simples. Às vezes o jovem vai lá e bebe, 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 né? Então, assim, tá, ou come, como você mesmo falou, e a gente sente tudo e não tem problema nenhum nisso. Então é a gente aceitar que realmente, às vezes eu tô triste, às vezes eu não sou forte, às vezes tá muito difícil para mim. Por isso que eu falei da quarentena, né? Vamos tentar fazer o melhor. Mas se não der, tudo bem. Não vamos romantizar, às vezes, né? Isso é uma opinião minha.
né? Então, assim, não vamos nos romantizar de que, nossa, a quarentena vai ser um momento que eu vou me espiritualizar pra caramba, que eu vou ficar um ser humano muito mais incrível. Às vezes dá, mas às vezes também não dá. É uma quarentena que a gente está dentro de casa, né? Grande parte do tempo. Mas mesmo assim, mesmo com isso, é possível a gente fazer uma transformação e a gente tentar fazer que aquela situação desconfortável fique melhor. Mas o primeiro passo é aceitar que tá com aquele desconforto. E agora, o que que eu faço para modificar isso? Está ao meu alcance? Tá, então agora eu vou tentar modificar essa minha situação também. Eu acho que essa questão da quarentena, assim, ela tá se prolongando mais do que a gente pensou, todo mundo. E por um lado, se a gente olhar para um lado positivo, assim, eu acho que a gente está ouvindo bastante falar em saúde mental. E isso é muito bom. Eu tenho lido bastante sobre isso, vendo que muitos jovens estão se considerando ansiosos. Se daqui a pouco não tivesse a quarentena, a pessoa nem estaria experimentando colocar para fora que está se sentindo ansioso, porque estava tão no automático. Então, eu acho que a gente pode sempre tentar olhar por um prisma assim, de que é para evoluir. Que essa ansiedade, ela vai nos levar para a gente melhorar, que não é horrível você estar ansioso, muitas pessoas estão. Então, eu acho que é muito esse olhar, assim, de saber que tá acontecendo com todos porque é algo humano, então não tem como você não se sentir ansioso. Algumas pessoas falaram isso nas perguntas, dicas para driblar a ansiedade, assim. Por mais que a gente dê ferramentas, eu acho que na psicologia, para isso, ela tem diversas ferramentas, mas é muito esse movimento da pessoa, de buscar também ajuda, né? Sim, com certeza. A gente tem que buscar. Eu que vou fazer a transformação na minha vida. Não é nem o psicólogo. Se eu também faço psicoterapia, achei sensacional você fazer, comentar Sim, também sim, sobre isso. nossa, eu sempre defendo, assim, para mim foi uma transformação na minha vida. Recomendo para todos fazerem. Que ótimo, muito bom, Má. E assim, realmente, né, a gente vê que traz esses benefícios, igual a questão da alimentação. A gente sente em uma semana, às vezes em um dia, a alimentação também, enquanto ela já transforma a nossa vida. E para bom e para ruim, né, Má? Porque se é uma Exatamente. alimentação que não tá boa, a gente sente Exatamente. também no mesmo dia, né? E com a nossa mente é assim também. E tem evidências científicas que realmente comprovam os benefícios de uma psicoterapia, de um acompanhamento psicológico. Mas não é o psicólogo que vai fazer a transformação. Ele está lá para levar as ferramentas, mas quem faz a transformação é a própria pessoa. E é possível, sim, com certeza, lidar com a ansiedade, diminuir a ansiedade. É possível a gente, né, trabalhar primeiro os pensamentos, como na questão da psicologia. Como que a pessoa está avaliando aquela situação, se ela está focando muito mais no negativo ou nas outras evidências reais que também são positivas. Muitas vezes a pessoa que tem ansiedade, ela tende a ver as situações de uma maneira muito catastrófica. Então, ela já exagera muito, ela já acha que o pior vai acontecer, que tudo de ruim pode estar aí possível. E realmente muitas coisas podem acontecer, mas também tem muitas coisas boas que podem acontecer. Então, a pessoa trazer assim, quais evidências eu tenho de que o pior vai acontecer? Quais as evidências eu tenho de que pode acontecer alguma coisa boa? O que eu posso fazer hoje para evitar que o pior ocorra? O que eu posso fazer hoje para que as coisas que eu pretendo que sejam boas aconteçam? Realmente, a gente está no controle da nossa vida também de alguma maneira. Então, é a gente tentar, assim, dia a dia, fazer coisas para evitar que o pior ocorra. E também ver outras coisas boas, que nem tem muitas pessoas que estão morrendo de coronavírus, mas será que tem mais pessoas que morreram ou mais pessoas que se curaram? Com certeza, são muito mais pessoas que se curaram. E isso é prova real, isso a gente não está fantasiando. Tipo, nossa, as pessoas estão bem, todo mundo que está doente vai se curar. É diferente ter esse olhar. Mas a gente olhar para o que a gente tem de real hoje, isso é transformador. Porque tem muita coisa boa acontecendo. E na vida das pessoas é assim também. Sem contar as habilidades que nós, como seres humanos, temos para enfrentar as coisas ruins que a gente imagina que também podem acontecer na nossa vida. Eu acho que isso também leva muito a gente a pensar nessa maneira, assim, de que por mais que tenha todo esse externo acontecendo,
dentro nós temos também ferramentas para a gente poder lidar. Então, assim, a própria meditação, para quem tem muita dificuldade de meditar, uma respiração alternada, assim, tem pessoas que nunca tentaram respirar mais devagar, assim, e ajuda muito. Em relação à alimentação, pessoal, para quem tem muito essa questão, assim, é exatamente o que a Bru falou, assim, eu acho que ao invés de pensar só na alimentação para amortecer ou para encontrar aquele prazer, que a gente sabe que é gostoso, é muito bom sentar com as pessoas que a gente ama, fazer uma refeição ali, mas façam as refeições nos momentos de vocês. O que eu sempre gosto de falar, tentem ter minimamente uma disciplina assim ao longo da semana na quarentena. Para quem está no home office, que eu recebi mensagens falando sobre isso também, como lidar com home office, né? Claro, é um momento diferente, então eu acho que estabeleçam uma rotina, tentem acordar num horário para vocês, por exemplo, quem era acostumado a fazer o café da manhã, tente fazer, não pule as refeições se você não costumava pular. Eu acho que é interessante tentar manter, assim, minimamente o que você puder, para não sair tão fora do seu controle da sua alimentação. Eu acho que quanto mais controle da alimentação a gente tem, menos você vai descontar, por exemplo, a sua frustração, a sua ansiedade na comida. E uma coisa também, é natural uma vez ou outra isso acontecer. Tá tudo bem, um dia você estava um pouco cansado, um pouco ansioso, comer um doce ou beber um vinho, faz parte da nossa vida. Eu acho também que as pessoas têm, né, às vezes ficam muito nessa de não querer errar nunca, de querer fazer tudo certo. Isso não existe, assim, a cada dia é uma. Eu acho que o mais importante, pessoal, é a maioria das vezes na semana de vocês tentem ter uma rotina alimentar, de exercícios físicos, de terapia para quem pode fazer, porque ajuda demais, assim. Faz com que a gente consiga passar por esse processo, que não vai ser o primeiro processo que a gente vai ter desafiador. É claro que a gente espera que seja o último em questão de pandemia e tudo mais, mas a gente vai ter outros processos assim de crescimento também, né? Sim, com certeza. A Dani aí. Acontece, né, Dani? Faz parte, é assim Faz mesmo. parte. Continua de novo. Outro dia a gente recomeça. Eu acho que o recomeçar também é muito importante. A gente ter essa visão de que recomeçar é libertador. Você tem, né, ferramentas para isso, assim. Então, eu acho que é importante ter essa visão para não se julgar também, não se culpar tanto. Sim, com certeza, né? Não é o fim do mundo. E às vezes a gente tem esses pensamentos, que começa a ser mais distorcido. Então, dentro da terapia cognitiva, nós temos vários tipos de pensamentos que podem ser distorções da nossa mente, que não quer dizer que diz respeito com a realidade. Por exemplo, um pensamento tudo ou nada. Se eu comi tudo que eu podia hoje, então quer dizer que eu não vou dar conta mesmo, quer dizer que eu não sou capaz, quer dizer que eu nunca vou conseguir. Não, quer dizer que hoje não deu certo. Mas o que então eu preciso mudar, ou o que eu preciso tentar para amanhã começar a dar certo? Então a gente tem essas inflexibilidades da nossa mente. Eu acho que E a gente claro, eu acho que tirar mesmo essa lente dicotômica, né? Que ou faz tudo certo, ou errou uma vez, não vou conseguir mais. E isso não, a nossa alimentação, como tudo, é flexível, assim. Eu acho que essa busca por algo igual, perfeito, assim, que distancia muitas pessoas. E até aqui, como somos duas veganas aqui, acho que a gente vai ter que falar sobre isso também, sobre a própria questão do veganismo, que não é algo perfeito. Muitas pessoas falam, é impossível ter uma vida 100% vegana. A gente sabe disso. Mas ainda assim a gente escolhe fazer algo que é o melhor que a gente pode hoje, né? Então eu acho que o 880 aqui, a Isa falou, exatamente, a gente tem que sair desse 880, assim, porque é o equilíbrio que nos traz mais saúde, né? Exatamente, com certeza. E assim, a gente tem essa flexibilidade mesmo, de que se não deu, amanhã eu tento de novo. Ou se não foi do jeito que eu gostaria, tá ok, amanhã eu tenho que fazer alguma coisa para que seja do jeito que eu gostaria, ou que seja melhor para mim. Isso do veganismo que você falou é muito legal mesmo, Mar. Porque antes eu tinha a ideia exatamente essa, de que, nossa, eu vou ter que abrir mão de tudo de uma vez. E não é bem assim, né? A gente vai abrindo mão também gradativamente, cada um tem o seu tempo. Tem pessoa que vira de uma hora para outra, mas se não for assim, não é uma regra. É a pessoa encontrar o que é melhor para si. E também evitar algumas comparações, que a gente, na rede social, acaba acontecendo muito das Exatamente. pessoas se compararem. Por isso que Você eu acho percebe? muito, eu percebo muito, assim, por isso que eu gosto tanto da tua abordagem, assim, porque eu acho que a gente estabelecer essa rede de apoio, assim, e mostrar para o pessoal
a nossa experiência, que não foi a experiência, assim, do dia pra noite. Que bom, tem muitas pessoas que conseguem. Eu, por exemplo, mesmo assim, já sabendo de todos, né, os maus tratos, amando os animais, ainda assim eu não consegui cortar o leite, por exemplo, e os ovos do dia pra noite. Foi um processo. Eu tive recaídas, eu falo isso pra eles também. Muitas vezes alguém fala, ai, errei, tive uma recaída e tal. A recaída faz parte, pode ser a chave, né, do nosso processo ali. Então, olhem para isso de uma maneira mais leve, saibam que o veganismo, quando a gente fala aqui, é muito para levantar essa bandeira, assim, de compaixão, de empatia. Não é para dizer que a gente faz perfeito ou que é o movimento perfeito, porque a gente sabe que não existe um veganismo 100%, mas existe essa tentativa, esse movimento, assim, e eu acho que para todos que têm essa vontade, eu sempre vejo que muitas pessoas na quarentena estão tendo, como você falou também, conheçam um pouco mais, né? Se informem um pouco mais, assim, vejam como é possível fazer do seu jeito, sem se comparar, como você falou. Eu acho que isso também pode incentivar mais as pessoas, assim. Uhum. Sim, com certeza, porque às vezes, né, a gente vê, ah, mas aquele lá virou vegano de uma hora para outra. Ah, legal. E tem que ver se realmente virou de uma hora para outra. Porque às vezes também na rede social as pessoas passam o melhor. Eu não lembro de ver uma pessoa que posta uma foto chorando, né? Falando, nossa, hoje eu tô mal. A gente só Verdade, fala, nossa, eu tô muito bem. Hoje verdade. meu dia foi maravilhoso. E aí isso, como, né, a gente já falou, a nossa vida não é assim. Por isso que eu falo muito, gente, se às vezes não tá feliz, às vezes não tá o melhor, isso faz parte. Porque senão a pessoa começa a cobrar e começa a se sentir mal. Nossa, o outro consegue, eu não. Ou, nossa, por que comigo demorou isso? É verdade. Eu acho E- isso é fundamental, assim, a gente usar a internet com esse autocuidado com a gente também. Se você vê algo que não tá te fazendo muito bem, que você está se sentindo, né, tenta não acompanhar tanto, assim. Eu acho que a internet a gente pode pegar as melhores oportunidades, assim, então de aprender, de trocar. Aqui, por exemplo, nos comentários tem várias pessoas que estão aqui dando depoimentos, assim, e isso incentiva muito. Comecem com a segunda-feira sem carne. Eu acho que é excelente. Eu comecei com a segunda-feira sem carne, assim. Na época, pra mim, fazer um dia sem carne era uma vitória. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei, porque era algo que eu não fazia, eu comia todos os dias. Então, é algo que um dia de cada vez. E aqui, né, alimentação consciente, quando a gente fala também, eu falo, a nutrição comportamental fala muito da nutrição consciente, da alimentação consciente, a gente pensar muito Isso de que te que perguntar, o que que é? de que maneira que a gente se alimenta, né? A nutrição consciente fala muito sobre isso, assim. Mas eu, assim, questiono muito isso, assim, porque eu acredito que o que a gente come também é importante, assim. Porque Sim. a consciência alimentar, ela veio muito baseada também em técnicas budistas, assim. E eles trouxeram para cá, para o Ocidente, pelo Mindful Eating. E deixaram nessa linha para desassociar da religiosidade, deixar algo mais prático no dia a dia, assim. Mas, então, essa consciência alimentar é muito sobre de que maneira você come, se você come realmente respeitando o seu tempo, observando o que tem à sua volta. Eu acho que é uma prática, assim, que ajuda muito na quarentena. E o que eu gosto também de falar para o pessoal, que claro que de que maneira que a gente come é muito importante, mas o que a gente come também, assim. Então, aquele prato, né? Pensar de onde é que vem aquela comida, se vem de uma feira, se vem de produtores orgânicos, são grãos, assim, reduzir um pouquinho o consumo de carne. Eu acho que é importante, quando eu falo muito nessa consciência alimentar, assim, eu não consigo não falar em alimentação vegetariana, em alimentação vegana, porque eu acredito que é essa tomada de consciência mesmo, de que realmente, assim, é para onde a gente está caminhando, assim, se a gente está pensando em saúde coletiva, né, em evolução mesmo, preservação, assim, por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Sim, nossa, Má, muito incrível isso que você comentou, de indicar, né, a questão Claro. dos produtores. Uhum. Você chega a comentar sobre isso também. Que incrível, Sim, eu Má. acho que vale, eu acho que assim a gente começa a expandir mesmo essa questão da alimentação, de que não é só aquele ato final, tem outros processos assim, né? Então eu acho que isso até faz com que a gente se conecte mais naquele momento assim e sinta aquela alimentação ali, aquela refeição com mais tempo, assim. Eu acho que uma dica para o pessoal nessa quarentena, tentem, na medida que vocês conseguirem, assim, fazer refeições mais pausadas, né? Pararem para se alimentar. Para quem tem muita dificuldade de controlar a alimentação nesse período, assim, eu acho que ajuda, né? Sentir as texturas, solta o garfo, respira ali, porque eu acho que vai aos poucos, assim, as pessoas vão aprendendo mesmo a se alimentar de uma maneira mais natural, assim. Eu sempre falo aqui que, infelizmente, a gente não teve essa educação
nutricional, e também, nem assim, a gente poderia ter tido já uma educação um pouco mais na psicologia também, desde mais cedo, assim, para saber a importância disso. Porque aí a gente se torna adultos que não se conhecem, então é algo que nunca é tarde, é sempre tempo, por isso que estamos aqui. Eu acho que é muito importante, assim, a gente falar sobre isso. Por isso Sim. que eu fiquei tão Nossa, feliz em te ter aqui hoje. eu que fiquei demais. Nossa, e assim, tem muita relação, né, com o que a gente pensa, Sim, nossa. com essa questão da alimentação consciente. Ô, Má, e assim, o que você também indica para o pessoal que quer, assim, além de estar mais consciente, né, estar prestando atenção na alimentação, o que pode fazer? Assiste televisão? O que será que pode colaborar para a pessoa estar mais presente lá na alimentação dela? Eu acho assim, no momento da alimentação, se eu pudesse dar uma dica que eu acho que funciona muito para o pessoal, é justamente experimentar esse comer com atenção plena, que a gente fala muito nesse mindful eating, né? Que é naquele seu momento da alimentação, pelo menos em uma refeição, você fazer esse momento em silêncio, por exemplo. Então, sem o celular, né? Você fica ali na sua refeição, observa as cores do alimento, vê o que tem ali. Se, por exemplo, aqui for a sua primeira refeição vegetariana, essa segunda-feira sem carne, veja o quanto que você foi capaz com aquele prato, sabe? Celebre aquele momento seu, assim. Veja que você conseguiu, que aquele alimento, por mais que tenha os nutrientes e tudo mais, a gente sabe que os alimentos, eles também têm questões mais sutis, assim. Então, é claro que um alimento, por exemplo, que não tem essa carne, ele sem falar em toda a questão inflamatória da carne, que a gente já sabe, a gente já tem evidência que a carne, pessoal, ela está relacionada com diversas doenças. A gente fala em carne vermelha e carne ultraprocessada, como bacon, esses alimentos, a gente já sabe que a OMS já afirma que eles estão relacionados com o desenvolvimento de câncer, por exemplo. Então, é claro que esse alimento no nosso prato, ele vai afetar a nossa saúde, assim. Então, se vocês puderem, escolham uma refeição vegetariana para fazer essa refeição, assim, super contemplativa, assim. Eu acho que o que funciona muito para despertar essa consciência é contemplar tudo, né? Assim como a gente falou também, contemplar aquele desconforto, às vezes tem que sentir o desconforto. Os momentos bons também a gente tem que sentir. Eu observo às vezes, assim, muitas vezes até quando a pessoa está almoçando, ela meio que está sempre fugindo daquele momento, ou está no celular, ou está na TV, às vezes pela correria do dia a dia. Mas eu acho que uma dica que se eu pudesse dar é essa, assim, escolha uma refeição do dia, se puder todas, é claro, mas aí a gente sabe que aqui a gente está falando em mundo real, que às vezes não é possível, muitas pessoas têm filhos e tal, mas escolha um momento, assim, o café da manhã eu gosto muito de falar, que eu acho que é um momento para quem pode acordar um pouquinho mais cedo, faz aquela refeição, se conecta com aquele alimento, assim, e eu acho que pode contribuir muito, sabe, para essa consciência alimentar, assim, e também vai relacionar, né, com a nossa saúde mental, que é fundamental para a gente ter uma vida mais equilibrada. Sim, com certeza, com certeza. E cada refeição, e assim como cada momento, acaba sendo único, né, Mar? E se a gente não valoriza os momentos, a nossa refeição, tudo na nossa vida, a gente vai deixando, porque a gente vive sempre, não todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas estão vivendo mais o futuro. Só Exato. que o futuro nunca, nunca, nunca vai existir. Porque quando chegar o nosso futuro vai ser o presente. Ele existe só na nossa imaginação. Então a gente não viveu o momento presente, que isso que você falou é incrível, é muito lindo. E até também a meditação que traz a gente para o momento presente. É um treino, em que a gente tem que treinar a nossa consciência, a nossa mente para estar sendo fixada no momento presente. Isso é possível. Claro Isso que é é, possível. com certeza. E eu acho que antes de a gente encerrar, porque já estamos a quase uma hora, foi mágico, eu amei te conhecer. Nossa, passou muito Foi rápido muito também. especial, Ah, muito especial. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E eu quero finalizar com uma pergunta para ti, que eu acho que pode servir para todos aqui, que é algo que, Bru, eu recebo assim diariamente essa pergunta. E como você mencionou isso, aí eu acho que vai ficar mais fácil de tu nos responder, nos ajudar, que é a questão assim, como que a gente lida, quem quer começar essa transição para o vegetarianismo ou para o veganismo, com a família, né? As pessoas têm muito essa questão de que todo mundo tem que virar vegetariano junto. Eu sempre falo, pessoal, calma, cada um tem o seu tempo, assim. Então eu achei muito bonito que tu sim. falou que o seu marido acabou entrando nessa, sua irmã, você falou também. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim pro pessoal, para eles Sim. terem essa visão assim de como que aconteceu com você. Bom, assim, o que me ajudou muito, Má, foi os exemplos, porque eu nunca cheguei pro meu esposo e falei, olha, eu só vou ficar junto com vocês se você virar Sim. vegano. Ou não vai entrar mais nadinha de carne aqui dentro da minha casa, né, da nossa casa. Eu nunca cheguei desse jeito
para ele. O que eu acho que resolve muito? É o nosso comportamento, são os nossos exemplos. Se a pessoa vê que a gente está bem, se a pessoa vê que aquilo está sendo transformador, né? Se vê o quanto a gente está motivado com o movimento, ela fala, ai, né, eu também quero isso, o que está acontecendo? As pessoas começam a perguntar, elas ficam mais interessadas, elas querem dicas. Tanto que até a avó do meu esposo vai aqui na lojinha vegana e compra um Que amor! monte de coisa Que maravilhosa. amor! E ela fala que foi transformador para a vida dela. Ela fala, Bruna, meu estômago, meu intestino nunca teve tão bem, eu melhorei muito. Então, é um exemplo, porque a pessoa começa a ver que você está bem, começa a ver que aquilo realmente começa também a trazer um benefício para os animais, para o meio ambiente. Às vezes a gente lança, né? Ó, se você quiser assistir aquele documentário, quando a pessoa pergunta, porque eu acho que, assim, tudo que a gente força, se a gente pega a água e tenta apertar na mão, ela vai espanar. Se a gente pega com carinho, se a gente tenta conduzir, é esse o funcionamento. Então não adianta a gente forçar. A gente não força ninguém a nada, a pessoa só faz sozinha. E ela compra aquilo que vê. Ela... Então, por isso que eu gosto muito de passar o exemplo. E o que você acha, Mar? Comigo, concordo demais, assim, foi muito parecido aqui em casa também. Eu, quando comecei a minha transição, era a única na família. Justamente como eu falei, vim para o Instagram para conhecer mais pessoas, assim. E, felizmente, as pessoas vão se conectando, assim. Então, na época, minha irmã, ela já tinha muito essa vontade também. Então, foi acontecendo, assim. O meu namorado tinha falado várias vezes que nunca seria vegetariano. Hoje é vegetariano, é uma alegria. Então, a gente mora juntos, é muito mais... Claro que é muito mais fácil, mas como você falou, se ele não fosse, estaria tudo bem. Eu nunca ia dizer, ai, não, a gente... Não existe isso, porque cada pessoa tem o seu processo, assim. Então, para o pessoal que tem muito essa dúvida do que fazer, como que eu vou lidar, lide com o seu processo, assim. E eu acho que, como você falou também, comece a transformação dentro, assim. Porque quanto mais a gente vai se transformando, isso vai acontecendo. E é natural, as pessoas que a gente mais convive, elas vão vendo essa mudança, assim. E uma dica também que eu acho que funciona muito, façam receitinhas veganas, mesmo para quem não gosta de cozinhar, faça algo simples, mostra que é possível, né? Aqui em casa mesmo, o começo foi assim. Eu lembro que a gente começou a testar receitas. Meu namorado foi vendo que era gostoso, que era possível, que não ia comer menos. Porque muitas pessoas falam assim, eu até seria vegetariano, mas eu gosto muito de comer. Mas a gente também gosta muito de comer, a gente come super bem. Sim. Então eu acho que são algumas crenças assim que não fazem sentido, né? Exatamente, exatamente isso. A gente tem muitas crenças em relação a tudo na nossa vida. E no veganismo também. Até tem aquele livro da Melanie Joy, não sei se você já ouviu falar, Mar, que é porque amamos cachorros, comemos comemos. Eu não lembro certinho. Ela eu posso deixar pro pessoal depois. Maravilha. E ela explica bem esse conceito das crenças também, como que são formadas, né? E aí a gente tem as crenças também em relação à nossa capacidade de não dar conta, né? Que são crenças relacionadas mesmo à capacidade. Só que é possível a gente dar conta sim. E o veganismo não é um bicho de sete cabeças, é muito fácil. Depois que você pega o ritmo, depois que você se adapta, é muito fácil, tudo flui muito bem. Então, se a pessoa perceber que tem essas crenças limitantes mesmo, deixar de lado e ampliar a visão, usar a nossa flexibilidade para ela tentar, porque senão a gente começa a se boicotar também. Com certeza. E na sua saúde, assim, tu sentiu alguma diferença física quando reduziu? Conta pro pessoal, porque eu acho que isso, assim, Nossa, nossa saúde é tudo, né? Então, quando a gente sente esses benefícios... Sim, nossa, foi assim, maravilhoso, maravilhoso. O meu cabelo, antes eu tinha que cortar sempre, porque as pontas estavam sempre ressecadas, sabe? Melhorou absurdamente o cabelo, tudo, a disposição, sabe? E a autoestima. Gente, a autoestima, eu não sei que negócio que foi esse. Não sei se... Porque assim, eu me senti muito assim, eu falei, caramba, que legal, eu tô conseguindo. Então, você colocar o objetivo e conseguir é transformador. E sem contar, assim, a sensação de você estar beneficiando outros seres. É verdade. Isso, nossa, não, o que eu mais percebi foi na questão da autoestima, que foi a saúde mental mesmo. Eu percebi que melhora muito.
E a nossa live Sim. foi sobre isso, assim. Então, vejam, pessoal, a gente vai encerrar falando isso, né? Que essa alimentação Sim. vegana, que com certeza é a mais consciente que podemos ter, porque a gente pensa na alimentação como um Sim. todo, na saúde como um todo, né, pessoal? Então, eu acho que ela influencia muito na nossa saúde mental também. Uhum. Não, Sim. não sei Isso se mesmo. A gente teve uma pergunta aqui, mas desculpa, pessoal. Quem tiver dúvida pode perguntar depois pode para mim. perguntar. Isso, pergunta porque eu fico com medo que acabe antes a live, que é 1 hora, né? O meu Insta é 1 hora. E aí eu não tenho É. perguntado pra ti, mas vamos dar uma olhadinha nas perguntas Ah, então, pessoal, e a gente responde aqui. sim. Aqui, ó. O veganismo me aflorou isso, respeitar os ciclos, respeitar o seu corpo, a sua mente, as emoções. Tô sabendo lidar melhor com os problemas sem me desesperar. Eu acho que isso é algo que a alimentação mais consciente, vegana, traz muito pra gente, assim. Eu acho que Sim. a gente realmente fazer esse movimento, assim, né? Como a Bru falou, a gente fazer um dia de cada vez, a gente ter essa resiliência de saber que não é sempre. Obrigada, meninas, que estão aqui nos agradecendo. Sim, obrigada para quem esteve presente. Se tiver dúvidas, Entrem vocês em podem contato, tirar conheçam o trabalho da Bru, pessoal, é um trabalho incrível. Eu acho comigo que mesmo. a gente tem tanto, né, o que aprender, assim, uma coisa. Eu fiquei muito feliz de te ter aqui, te agradeço muito. Tem pessoas muito especiais aqui na página, fico feliz em trazer uma pessoa como você aqui para falar sua experiência, todo o seu conhecimento. Parabéns pela iniciativa, assim, de levar essa mensagem na psicologia, na área da saúde. A gente precisa tanto de profissionais com essa visão, assim. Foi um prazer para mim, de coração mesmo. Que um dia a gente possa repetir ao vivo, se Deus Sim, quiser, né? com certeza. Se Deus quiser, a gente vai poder. Se Deus quiser, em breve, né, Má? Muito obrigada. Você é uma linda. Só reforçou mesmo tudo que eu pensava de você. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Você é uma profissional admirável. Que você continue também sempre passando aí tudo de lindo que você passa na sua página. Eu sei que no fundo aí é tudo de lindo que você tem também. Então, muito obrigada, Muito Má. obrigada, foi um prazer, Bru. Tá bom? Obrigada, pessoal, Prazer foi meu. todos que estiveram com a gente. Um prazer mesmo. Um beijo. 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 Até a próxima. Até a próxima.